Paz, queridos irmãos, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham mais uma vez, de suas casas ou da casa de alguém conhecido, alguns do trabalho, outros viajando. É um privilégio estar com vocês em mais esse tempo especial. Cremos que Deus há de nos abençoar mais uma vez. Pastor David, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Pastor Júnior? Tudo bem, meus irmãos? Que esse tempo seja um tempo que Deus fale ao nosso coração mais uma vez através da sua palavra. Amém. Vocês estão bem? Eu espero que sim, de todo o coração. Essa semana teve feriado, alguns aí ficaram mais felizes. Teve gente que viajou, rapaz. Eu vi um monte de foto do povo na praia, que beleza. Que é isso, gente? Ó, por favor, hein? Por favor, hein? Eu quero já convidar você, se você estiver vendo no celular e puder fazer isso, espelhe no seu televisor, se estiver no seu notebook também, tente fazer o mesmo. Se tiver apenas com o celular e tiver mais pessoas em sua casa, coloque de uma forma estratégica para que todos possam observar. Caso contrário, se estiver sozinho, minha sugestão é outra. Põe foninho de ouvido, escute com muita atenção. Hoje temos muita alegria, o privilégio de ter uma visita aqui ilustre. Já vocês vão aqui acompanhar conosco. Na semana passada, pastor David e eu demos início a um tema muito específico: os perigos de uma vida religiosa sem Deus, como está escrito ali atrás. Hoje daremos continuidade a esse tema. E para que a gente continue esse momento aqui, antes de mais nada, quero te convidar a acalmar o seu coração. Agora, considere esse momento aqui como uma pausa que no texto ela é feita pelas vírgulas, pelos pontos de ponto final, ponto de exclamação, ponto e vírgula, todos os sinais de pontuação. Eles servem para dar aquela pausa. Esse aqui é um momento que a gente dá uma pausa na nossa semana. E a gente se retira de tudo para parar e pensar a respeito da palavra de Deus. Não estamos ainda com nossos cultos presenciais durante a semana, com os nossos estudos bíblicos, mas tem sido de tão grande valor esse tempo aqui. E sem mais delongas, quero te convidar nesse momento a orar, a agradecer a Deus, a suplicar pela presença dEle em nossas vidas e também rogar para que Deus fale aos nossos corações, que não seja apenas um período de distração. Isso aqui absolutamente não pode ser confundido só com um período para colocar um recheio no seu dia. Não, é um período onde nós ouviremos a palavra de Deus. Por isso, chame os seus, fala para o pessoal se acalmar. Se tiver com a televisão ligada em alguma outra coisa, pede para desligar. Chame seus filhos, seu cônjuge, tio, primo, vó, avô, amigo, chame aí. É tempo da gente parar e pensar na palavra de Deus. Vamos orar? Quero convidar nesse caso aqui o pastor David para que faça a oração. Peça a Deus, clame ao Senhor para que Ele seja honrado, glorificado e Ele fale aos nossos corações. Pode orar, pastor? Querido Deus, amado Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nesse momento, clamando ao Senhor a sua santa intervenção em nossas vidas, em nossos corações, no nosso caráter, em tudo aquilo que nós pensamos, falamos. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, que nos guie acerca de tudo que precisamos fazer e usa a Tua palavra como direcionamento, como caminho para nos dar cada vez mais um crescimento em nossas vidas, Deus. Que esse seja um tempo de, como foi falado, de uma pausa em tudo aquilo que nós estamos fazendo, para que a palavra do Senhor seja exaltada nesse momento, para que o Senhor seja exaltado também nesse momento. Use a minha vida, a vida do pastor Júnior, use a vida do Paulinho também, que já estará conosco. Que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor e sem o Senhor nós não somos nada. Que o Senhor seja louvado através de nossas vidas. Nós queremos aqui, Senhor, dar o nosso melhor, dar aquilo que nós temos para o Senhor. E o Senhor seja glorificado e exaltado através de nossas vidas. Abençoe cada pessoa que vai ter acesso a essa gravação, a essa live, e que todos nós, Deus, possamos ter o mesmo sentimento aqui, de render o nosso coração em louvor e adoração ao Teu santo nome. Amém. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor David, o pessoal está conectado aí? Sim, já temos algumas pessoas aqui. A Sim. Ivanilda,
Boa noite, pastores, graça e paz. Sua tô mãe, vendo. boa noite, pastores queridos. Boa noite, Ivanildo. Ô, mãe, te amo, mãe. Boa noite. A nossa irmã Cleide também está aqui conosco. Nazaré, Alês, Manuel, Fonseca, nosso irmão diácono aqui da igreja. Sejam todos bem-vindos, viu, queridos? Que Deus assim nos abençoe, nos favoreça nesse tempo. Pastor David, estava aqui pensando, além disso aqui a Regiane acabou de dar boa noite, a Cleuzinha também. Vamos nos lembrar um pouco do que aconteceu na semana passada, do que a gente conversou. A gente começou com aquela pergunta: é possível alcançar os céus por nossos próprios esforços? E quem caminha conosco já há algum tempo aqui na terceira, sabe muito bem que a resposta é completamente negativa. Não tem como, absolutamente, com os nossos próprios esforços, irmos em direção a Deus. Se bastasse apenas os nossos esforços, nós não sairíamos do túmulo espiritual. O apóstolo Paulo nos assegura em Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo, aos Romanos, 3º capítulo, versículo 23, nos assegura: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na outra versão diz: destituídos estão da glória de Deus. Ainda aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve no 6º capítulo: o salário do pecado é a morte. Aí ele diz aquela parte que enche o nosso coração de alegria: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, falando a respeito disso, nós entendemos e começamos falando semana passada sobre essa questão da religiosidade. A ideia de religião, falamos um pouco da origem da palavra. Tem algo muito bom nesse sentido, que tem vários sentidos. A palavra tem uma definição muito elástica, mas resumindo, tem um bom sentido, que é aquilo que o pastor David falou. Quer repetir aquilo que você falou da semana passada? O que seria essa ideia da religião? Nós comentamos que existe sim uma religião que é esse culto, essa devoção que nós temos que ter a Deus, sincera, que está pautada nos méritos de Cristo, e aí essa é a religião verdadeira, essa é a vida religiosa que Deus se agrada de nós. Como até o próprio Tiago diz para nós lá no 1º capítulo, que a religião pura e sem mácula que agrada o coração de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bênção é receber de Deus, assimilar de Deus e entender que isso não deve ser só nosso, tem que ser compartilhado. Contudo, há o lado negativo da tal religiosidade. É aquela ideia que, de fato, pelos nossos próprios esforços, poderíamos alcançar o céu. Então a salvação não seria apenas uma iniciativa de Deus. E vemos de uma forma bem clara nas Escrituras que a salvação, ela não parte do homem para Deus. Não é uma tentativa do homem de se chegar a Deus, uma escada feita de baixo para cima. Absolutamente não. A salvação vem de Deus para o homem, vem do céu para a terra. Se não fosse iniciativa de Deus, seria impossível, de alguma maneira, almejarmos e nos alegrarmos com a salvação. Falamos a respeito de 2 pontos na semana passada. O primeiro deles foi esse: se nós acreditarmos nesse tipo de religiosidade, que busca os próprios méritos, busca através dos próprios méritos encontrar a salvação, nós cairíamos naquilo: eu passo a acreditar que somente se eu obedecer, Deus vai me amar. Então não tem chance nenhuma de uma pessoa que ainda não está completamente transformada ser salva. Aí é aquela ideia puramente farisaica: para você ser salvo, se você parar de beber, se você parar de fornicar, de transar por aí, se você deixar de fazer essas coisas e passar a fazer aquelas outras, então Deus vai te amar. E o que o Evangelho nos diz é o contrário: que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O fato é que Deus nos amou quando não éramos amáveis. Deus fez tudo, absolutamente tudo que precisava, para que de alguma maneira nós, seres pecadores, sujos, impuros, completamente distanciados dele, pudéssemos ter uma esperança. É por isso que você não pode se esquecer disso. Há esperança para aquele que está perdido. Há esperança para aquele que está afastado. Há esperança para aquele que se distanciou dos caminhos de Deus. Há esperança para aquele que nunca nem se avizinhou dos caminhos de Deus. Há esperança. E essa esperança habita em Cristo. Não é uma escada que subimos até o encontro dele. É uma escada que ele fez descendo ao nosso encontro. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Segunda coisa que falamos na semana passada foi exatamente essa:
Se eu acreditar que através da religiosidade eu vou me encontrar com o Senhor, eu, além de passar a acreditar somente que se eu obedecer Deus vai me amar, eu também passo a acreditar que o mundo, ele acaba sendo dividido em apenas dois tipos de pessoas, as boas e as más. E necessariamente, aquele que é o religioso vai dizer para todos, existem pessoas boas, elas são como eu. Hipócrita. Infelizmente é esse que tem afastado muitas pessoas das portas das igrejas. O Evangelho nos ensina o seguinte: há dois tipos de pessoas sim, mas não são as boas e as más. Há as arrependidas e aquelas que ainda não se arrependeram. Porque se olharmos para o mundo todo, todos, absolutamente todos, seriam aqueles que foram maculados pelo pecado. Apenas um ser, apenas um homem passou pela face da terra e foi incontaminável. Ele permaneceu puro, imaculado, foi o Senhor Jesus. Ele foi o único a permanecer puro. O Evangelho nos ensina que o Senhor nos dá a entender que Ele não veio chamar os justos, Ele veio sim chamar pecadores ao arrependimento. Creio que pudemos fazer pelo menos um resumo. Esqueci alguma coisa? É bem isso, rapidamente a gente pode partir daqui então. Já vamos terminar aqui agora, né? Já falou que o resumo de semana. Quem perdeu semana passada já sabe. Não, aguarde aí, ainda tem muita coisa boa por hoje. Eu queria chamar o nosso convidado aqui, sem mais delongas. Vamos chamar aqui, pastor David? Claro. A gente vai fazer uma substituição aqui. Levanta a plaquinha aqui e chama o VAR. Pastor David vai agora ceder o espaço aqui. E conosco vai estar o Paulinho, meu querido amigo já de tantos anos. Desde adolescente a gente se conhece, a gente jogou bola junto, coisa boa. Eu pensava que só ia jogar contra, não, mas joguei a favor também, não é não, Paulinho? Coisa boa. Para quem não conhece, Paulinho é daqui da cidade, já tem mais de 20 anos de experiência aí com público infantil, é formado em educação física, graduado em música também, pós-graduado em motricidade infantil, e além disso, é regente de coral. A última vez que eu me encontrei contigo assim, com a parte musical, você estava regendo o coral da Câmara, não era isso? Acho que a gente estava num evento, na inauguração de um banco, foi uma coisa assim. Exatamente, pastor. Você está bem, meu querido? Tudo bem, graças a Dê Deus. um alô para aqueles que estão em casa. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Um prazer imenso estar aqui, ainda mais ao lado desse grande pastor, dessa enorme pessoa, né? Não tem muito o que falar do Juninho. Ele mencionou o futebol aqui, mas na verdade quem jogou foi ele, não foi eu. Rapaz, além de tudo é humilde, deve ser modelo, não é possível. Você está bem, querido? Tudo bem, Júnior, graças a Deus. Paulinho, para quem não conhece, é músico por excelência, pertence a uma família de músicos, pessoas que são referência, não apenas na cidade de Itajubá, mas em toda a região. Hoje, inclusive, é dia de inauguração de uma plataforma musical, né? Exatamente. Como é que é isso aí? Você pode explicar? Pastor, hoje é dia de celebrar, né? Várias celebrações, né? Olha que coisa Essa boa. da plataforma, esse momento aqui importante também. E hoje está sendo divulgado um projeto que iniciou há 2 meses atrás, chama Ciranda das Emoções. Ciranda das Emoções. Isso. E é um projeto que já existia com a Ana Luísa, a minha irmã mais nova, e um projeto que trabalha com as 5 emoções, a tristeza, a raiva, medo, a ansiedade e termina com a alegria. E aí a ideia foi que, quando começou a pandemia, né, não podia mais o presencial, o que nós vamos fazer? Vamos lançar um projeto, né, online e integrar a música com essas 5 emoções. E aí deu certo. Eu vou tentar, daqui até o final, ainda projetar pelo menos uma parte desse projeto ali de vocês, beleza? Legal, tá joia. Paulinho está aqui porque, numa conversa semana passada, não foi? Foi semana passada. A gente estava batendo papo pelo celular, surgiu, eu falei, um dia você vai ter que ir lá na terceira igreja participar pelo menos de uma live conosco. Ele falou, na hora. Eu falei, vamos essa semana. Ele falou, bora. Mas por fim a gente deixou para essa semana agora. Paulinho vai cantar algumas canções, e canções que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos hoje tratando aqui. Preste atenção no que essa música diz. Essa música aqui é do autor chamado Sérgio Pimenta. O título dela é As Palavras. Preste atenção, eu creio que ela vai trazer edificação ao seu coração. Qualquer coisa, precisa aumentar o violão, o microfone, vocês mandem um alô aqui, por favor, tá bom?
não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se tua atitude manifesta o que crê. Compromisso, submisso, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. Que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração, não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Profunda letra, hein? É bonito, né, Gino? Essa letra é... E nos põe também contra a parede. Com certeza. Vamos orar mais uma vez, chamar o pastor David para que venha aqui, para darmos continuidade. Daqui a pouquinho o Paulinho vai voltar para cantar uma outra música. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. E como foi cantado aqui nessa canção, nos envergonhamos por tantas vezes, ó Deus, sermos aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Isso nos constrange, isso nos confronta, isso não combina com o coração que foi lavado e regenerado pelo Senhor. E é por isso que a gente quer pedir perdão ao Senhor, suplicar o teu favor sobre nós. E ó Deus, nós cremos que através da leitura do texto que faremos agora, nos debruçando um pouco mais na sua palavra, nós cremos que podemos aprender de ti. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Ô Leon, daqui a pouquinho eu já te chamo de novo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no seu 10º capítulo, nós leremos a partir do versículo 17. Evangelho de Marcos, no seu 10º capítulo, a partir do versículo 17. Na semana passada nós lemos um texto, o texto também que fala a respeito do jovem rico, segundo o relato do evangelista Mateus. Essa semana optamos por ler o relato do evangelista Marcos. Assim está escrito então na palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Assim como fizemos a semana passada, ponderamos aqui a respeito de algumas coisas. É o único relato nas Escrituras
de um homem ou de uma pessoa que se ajoelhou diante de Cristo e saiu pior do que quando chegou. É o único. Além disso, uma pergunta como essa: mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ninguém tinha feito essa pergunta a Jesus até então. Jesus dá uma resposta tanto quanto estranha para os olhos de alguns, né? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O que Jesus estava querendo dizer àquele jovem, desde o início, é que ninguém pode ser bom pelos próprios méritos. A gente precisa olhar para aquele que está muito acima de todos nós. Esse jovem sai triste. A palavra em grego aí, ela também dá a entender que ele saiu angustiado da presença de Jesus. Por quê? Ele se recusou a deixar de viver apoiado em seus bens, em suas posses, a fim de seguir a Cristo. Pesado, né, pastor? Isso acontece ainda hoje? Com certeza. Esse texto está falando especificamente aí de posses, né? De finanças, mas isso também pode acontecer na minha vida, na sua vida, não necessariamente com finanças. Nós podemos nos apoiar em tantas outras coisas, e até mesmo como nós estamos falando de uma vida religiosa sem Deus, até mesmo na nossa vida religiosa a gente pode se pautar para tentar conquistar algo, e aí especificamente, como o texto mostra, herdar a vida eterna a partir daquilo que nós fazemos aqui, como nós falamos no começo. Isso é muito natural, e se a gente não ficar esperto, isso pode ser cada vez mais presente na nossa vida. Hoje a gente começou aqui, antes da transmissão, a gente estava falando sobre futebol. O pastor David, a última vez que ele jogou futebol com a gente foi campeão aqui, sabia, Paulinho? Campeão aqui no torneio das igrejas, aqui da Pendurei as cidade. chuteiras com chave de ouro. Ele aposentou no auge e foi escolhido o melhor jogador do torneio, goleiro menos vazado, né? Negócio assim, bênção. Ter braços é bom demais, fala sério. Graças a Deus, sim. Você já se imaginou sem braços? Afinal, o que a gente pode fazer com os braços? Obviamente, entendendo o prolongamento dos braços, indo às mãos aqui. Você se veste pela manhã, as mãos, você escova os dentes, você faz sua limpeza pessoal, você faz carinho nas pessoas, você abraça seus familiares, você coloca aí na live para assistir com a gente, tá certo? Tem alguns aparelhos aí que simplesmente você falando, você já consegue abrir, mas necessariamente você usa isso todos os dias. Você toma uma água, você puxa uma cadeira, você faz de tudo, dá um aceno, você vira as páginas da Bíblia, você carrega a própria Bíblia, Toca um instrumento, toca esplendidamente um instrumento, e aí isso é legal. O dia inteiro nós usamos os braços, o dia inteiro. Detalhe é que, a pergunta nesse caso que eu queria fazer: você consegue, pastor David, se imaginar sem um dos seus braços? Consegue Não. se imaginar? Não. Sem nenhum deles, consegue se imaginar? Já tentou parar para isso? Alguma vez você já fez essa... É uma pergunta meio louca, meio sem sentido, né? Peraí, o que eu vou fazer sem braço? Ninguém acorda pensando numa coisa assim. Convenhamos, a gente não é querer nem uma coisa nem outra, nem ficar só com o braço ou ficar sem nenhum deles, não é? Eu lembro de uma dinâmica que, quando eu trabalhava na antiga FL, o pessoal da CIPAT, lá da Semana de Prevenção do Acidente de Trabalho, na hora do almoço eles pegavam algumas pessoas para imobilizar os braços, para que elas almoçassem sem um dos braços ou sem os dois, para elas terem noção de como seria ter um acidente de trabalho, para elas poderem ficarem mais espertas também no trabalho, para evitar esse acidente de trabalho. Era desconfortável. Não sei se você consegue fazer isso, se você vai encontrar algum propósito nisso, mas já se imaginou sem um braço? Por que eu estou falando isso? Tem tudo a ver com uma pequena história que eu queria mostrar aqui para vocês nesse momento. Qual história é essa? Essa história é de um rapaz chamado Aaron Ralston. Repita comigo em sua casa: Aaron Ralston. Tem que dar uma amolecida na língua aí. Aaron Ralston. A história dele é retratada em um filme. Esse filme, vou passar um clipe desse filme aí, é chamado 127 Horas. Já assistiu esse filme? É um filme interessantíssimo. Para quem gosta de ação, vai se lembrar. Só para vocês se lembrarem, esse ator foi que fez o amigo lá do Homem-Aranha, aquela primeira trilogia lá que surgiu. Era maio de 1993. O Aaron,
era um cara que gostava de se aventurar, e gostava mesmo. Ele foi fazer uma caminhada no chamado Blue John Canyon. Ele era um alpinista extremamente experiente. O Aaron já tinha escalado a maioria das montanhas acima dos 4.000 metros. E ali no filme vão ser retratadas algumas imagens, lugares bem interessantes. Detalhe, ele foi sozinho e ele não avisou absolutamente ninguém que estava indo. Nesse lugar, o filme retrata que ele encontrou lá 2 moças e tal. Antes desse episódio, 2 meses antes, fato interessantíssimo aconteceu. Se estiver atrapalhando o áudio aqui, eu vou até abaixar um pouquinho para não atrapalhar os irmãos. 2 meses antes desse episódio, o que tinha acontecido? Ele ficou soterrado, não seria nem soterrado, ele ficou embaixo da neve. Aconteceu uma avalanche, ele ficou com neve até o pescoço por causa dessa avalanche. Ele escapou e ainda salvou a vida de um colega que estava totalmente coberto de neve. O Aaron, então, naquele sábado de maio, estava caminhando por esse Grand Canyon, Blue John Canyon, e o que aconteceu? Passando por uma das fendas entre as rochas, ele foi apoiar todo o seu peso em uma dessas rochas. E o que aconteceu? Essa rocha escorregou, e no meio da fenda ele foi escorregando, a rocha vindo, até que o braço dele parou, e a rocha dele parou em cima do braço. Naquele sábado de maio, uma pedra de 400 quilos deixou o braço dele completamente imóvel, preso. Ele fez de tudo para tentar tirar o seu braço. Ele lutou, mas foi completamente inútil toda a luta que ele teve. Ele passou uma noite muito difícil e no dia seguinte ele desistiu de gritar. Ele já não queria gritar mais. Isso sábado. Na terça-feira ele ficou sem água, completamente sem água. Na quinta-feira, já da semana seguinte, ele percebeu que iria morrer se não tomasse alguma medida drástica. É o que ele fez. Vou dar spoiler aqui do filme, por favor. Se não quiser saber o que vai acontecer no filme, pare aqui agora. O trailer é aquele ali. Esse aqui é o Aaron Ralston. Esse é ele, realmente. Essa foto foi tirada por ele, por uma câmera que ele estava utilizando. Ele pegou seu braço livre, o braço que não estava preso debaixo da rocha, pegou seus dentes, fez um torniquete com uma das alças da mochila e numa manobra repentina ele retorceu o corpo, jogou o corpo para baixo, 2 ossos foram partidos naquele momento, rádio e ulna, e o braço preso então ficou com os ossos quebrados. E com um canivete que não estava afiado, ele começou a fazer uma cirurgia para cortar o seu braço. Ele percebeu que iria morrer se não tomasse uma medida drástica. Ele atravessou a pele, ele cortou seus músculos, os nervos do seu braço foram cortados, e ele ainda utilizou um alicate, um pequeno alicate que tinha, para rasgar os tendões do braço. Algo que precisou de muita frieza, mas ao mesmo tempo de muita coragem. A operação durou aproximadamente 1 hora. Isso é relatado por ele, porque ele sobreviveu. Ele está vivo. Ficou sem uma parte do braço. Está dando para ver? Logo ali. Talvez dê para você ver. Detalhe que a gente aprende pelo menos 2 lições com Aaron nesse caso. Primeira coisa, não se escala sozinho numa região desértica. Se a pessoa for sozinha, pelo menos ela tem que avisar. Mas segunda coisa, e mais preciosa do que essa, é que, por vezes, a sabedoria vai nos cobrar uma postura. A sabedoria vai nos cobrar sacrificar algo extremamente valioso em troca de algo que seja muito melhor. Ter braços é maravilhoso. Viver é melhor. O detalhe é que Ralston tomou a decisão correta. Braços são valiosos, mas não são mais valiosos do que a vida. Você está entendendo o que a gente está querendo dizer? Jim Elliot, um missionário que inclusive se tornou um mártir, ele antes de ser morto por índios, ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder.
Por que a gente está falando isso? Dinheiro, posses, bens materiais, é bom demais, gente. Quem aqui não gosta? Vamos falar sério, você não gostaria de ter R$1.000 a mais hoje? Eu gostaria. Você fala que não, eu gostaria mesmo. São dádivas a serem desfrutadas, são ou não são? Com dinheiro a gente consegue comprar coisa boa para comer, a gente consegue comprar uma roupa, a gente consegue ajudar uma pessoa, com dinheiro a gente consegue fazer coisas boas. E a gente percebe que coisas necessárias desse mundo vão ser feitas mediante as posses materiais, mas as posses materiais, o dinheiro, a riqueza em si, ela não é o mais importante na vida da gente, ela não pode ser a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Infelizmente, é muito fácil as nossas coisas, ou os nossos sonhos, nos manterem presos, como se tivesse com uma pedra de 400 quilos em cima do braço. Muitas coisas nos deixam presos às coisas desse mundo, quando se trata de buscar a Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está ligado? Como é que está aí? Como é que está aí? Pessoal, se estiver comentando, por favor, vamos continuar aqui. O que o texto nos diz? Marcos 10:17, está dizendo aqui: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. E que pergunta maravilhosa. Ele estava querendo saber: como é que eu posso ir para o céu? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Nós não podemos aqui afirmar se a pergunta era sincera, mas ele fez a pergunta. Ele estava, pelo que nos dá a entender, o texto já nos dá essa dica, ele estava satisfeito com o desempenho religioso dele. Ele estava, porque não à toa, Jesus diz aquilo que ele deveria fazer, e ele, meio que se gabando, diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. A gente não sabe se aquele jovem estava querendo um tapinha nas costas, ou estava genuinamente tentando cuidar para ter certeza de não ter esquecido de alguma coisa importante. E aí Jesus fala: uma coisa te falta. Talvez a gente até esperasse, se a gente estivesse naquele momento, a gente esperasse que Jesus demonstrasse um carinho pelo rapaz, né? Ô moço, é o seguinte, você é bom, você é um cara, bom trabalho, você está indo muito bem. Ou então, que corrigisse aquele rapaz, né? Você tem observado isso tudo, mas momento, calma aí. Você se lembra que no último sábado você mentiu sobre tal e tal coisa? A nossa postura, naturalmente, poderia ser essa, se a gente estivesse naquela conversa. Hoje, obviamente, os nossos binóculos da história estão virados lá para trás, a gente já conhece a história, já conhece o resultado dela. Detalhe importante: que Jesus, ele ignora os atos externos daquele jovem, e ele vai focar no coração daquele rapaz. As riquezas eram aquela pedra que estavam prendendo o braço daquele jovem. A pedra que acredito que pesava muito mais do que 400 quilos. Só que ao contrário do Aaron Ralston, ele não teve coragem de cortar o braço. Ele não teve coragem de deixar os seus bens materiais e seguir a Cristo. A pergunta que eu faço a você é muito direta: será que a gente não faria o mesmo? No lugar desse jovem, será que isso não prenderia tanto o nosso coração a ponto de não ter coragem de deixar as riquezas, de vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus? Porque talvez você está pensando assim: isso eu não teria coragem não. Isso até teria coragem, eu não teria coragem de cortar o braço. Alguns falariam aí: eu só de ver sangue já desmaio. O que é isso? Ter essa frieza aqui, capaz. Fato é que há uma certa similaridade nisso. Pastor David, o que a gente pode comentar mais sobre isso aqui? Pastor Júnior, a gente não tem a noção, como o senhor falou, da sinceridade ou não desse jovem. Mas olhando para o texto, algo que me chama muita atenção é a forma como Jesus olha para essa pessoa, e como o texto aí vai narrar, né, Jesus fitando, ou seja, um olhar de análise, de atenção, e depois vem: o amou e disse.
é sugestivo, não é afirmativo, que havia sinceridade na vida desse jovem. Sim. Diante dessa postura de que ele achava que tudo aquilo que ele estava fazendo iria capacitá-lo para herdar a vida eterna, ou já estaria meio caminho andado. Só que uma coisa aqui que nos chama a atenção, que, como eu falei, às vezes na nossa geração, o ser feliz, o buscar uma vida feliz, você nasceu para ser feliz, você precisa buscar os seus sonhos, é exatamente o que tem prendido as nossas vidas nessa rocha. É exatamente o que Jesus está dizendo para nós: olha, para que você e eu sejamos felizes, nós não devemos buscar a nossa felicidade como fim principal. Nós devemos servir a Deus, honrar o Senhor, porque esse é o objetivo dele para as nossas vidas. O fim principal de Deus na criação dos filhos e filhas é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. E não existe algo melhor para que nós façamos a não ser o fim principal. Só seremos exatamente aquilo que Deus quer se nós seguirmos o manual que Ele deixou para nós. Fato é, Jesus aqui traz uma determinação. Viver com Ele, a salvação de Cristo, vai exigir um compromisso total de vida com Ele. É um compromisso total, ele não é parcial. Eu não posso ir e deixar meu braço preso, não tem como eu ir, eu vou ficar preso. Vamos falar sério? Esse mundo aqui tem tanta coisa que chama a nossa atenção e varia de um momento para o outro da nossa vida. Às vezes pode ser a riqueza, mas talvez para você hoje a riqueza não faça nem tanta diferença. Você pensa assim: eu nunca vou ser tão rico assim. Ou então você vai pensar: não, eu já conquistei o que eu queria, meus olhos compraram, aliás, tudo que os meus olhos desejaram eu comprei. Hoje, se eu quiser comer tal coisa, eu consigo. Só não vou conseguir se o restaurante não oferecer. Mas talvez para você perdeu a graça também. Que Jesus, de certa maneira, já nos encaminha, nos direciona aqui, é que a salvação requer um compromisso total. Não tem como ser cristão e ficar dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Isso aqui tem que ficar muito claro na sua mente, na minha mente, na mente do pastor David aqui e de todos que estão aqui nos acompanhando. Essa multidão que nos acompanha aqui, a multidão. Tem que ficar muito claro, isso não se trata de uma religiosidade, faça, não faça, faça, não faça. Não, é muito maior do que isso, é muito mais amplo, é muito mais profundo. Mexe com o nosso ser, mexe com quem a gente é, mas também mexe, sabe com quê? Com quem Cristo quer que sejamos. Mais uma vez faço questão de enfatizar, nós não somos quem éramos. Nós éramos pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. Nós não somos o que éramos. Também não somos o que seríamos. Nós seríamos condenados. Se não fosse pela graça de Deus, estaríamos no inferno. Esse seria o nosso caminho, a perdição eterna. Nós não somos o que seremos ainda. Porque se somos salvos, pela graça fomos salvos, nós seremos pessoas que viverão eternamente ao lado de Deus com corpos glorificados. Contudo, ainda não somos o que seremos. Somos o que somos pela graça de Deus. Somos imperfeitos, somos pecadores, somos falhos, voltaremos a ter algumas falhas que até mesmo talvez já tenhamos até prometido: Senhor, eu prometo, nunca mais faço isso. Já aconteceu com você de errar, de pecar, de tropeçar mais de uma vez naquilo que você não queria? Pode ser que daqui até o final da nossa vida a gente ainda vai tropeçar muitas vezes. Não se trata do fazer ou não fazer, aqui se trata do ser alguém em Deus, de ter uma identidade formada por Ele. Está dando para entender? O pastor Onésimo está aqui participando de casa. Pastor, te amo. Ele diz aqui: há 3 filosofias de vida: a filosofia do ter, do fazer e do ser. Para o mundo, eu valho pelo que tenho. Para os religiosos, eu valho pelo que faço. Contudo, para Deus, eu valho pelo que sou, em essência. Até coloco uma reticência aqui: para Deus, eu sou o que Cristo me tornou. Olha que coisa boa. Quando Deus olha para você e para mim, Ele já não vê simplesmente quem somos. Ele vê um manto de amor cobrindo nossas vidas. E antes de nos ver, Ele vai ver a obra de Cristo. Há um manto de amor aqui na vida do pastor David. Eu vou bater forte nele. Porque muito antes de olhar para quem Ele é, Deus olha para as obras de Cristo que estão aqui sobre a vida dele
E mesmo que ele erre, as obras de Cristo estão para justificá-lo, perdoá-lo, santificá-lo e fazer com que ele seja de fato alguém que agrada o coração de Deus. Você está rindo o que aí? A imagem está atrasada. Você viu o tapa que você deu em mim aqui? Que tá? Eu não dei tapa nenhum, não. Está gravado? Aqui. Está gravado? Misericórdia. Que é isso? Por que a gente está falando isso? Porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Uma vida religiosa sem Deus é uma vida efêmera, uma vida vazia e gera muitos perigos. Vamos ouvir mais uma canção? O que vocês acham? Vamos ouvir mais uma? Cadê o Paulinho? Paulinho está aqui ainda? Vem aqui, Paulinho. O que é isso, rapaz? Não vai embora, não. Pastor David, dá uma ajuda aqui para a gente, por favor. Aqui algumas pessoas estão compartilhando, fazendo comentários. Peço perdão, não vou conseguir ler todos os comentários aqui hoje. Mando um abraço aqui para Mariângela. Manda um abraço para Ivanilda, manda um abraço aqui para minha tia Estela, lá de Registro. Boa noite, tia. Manda um beijo aí para a avó, viu? Dona Ditinha, que Deus abençoe a vida da senhora também. Marcelo Bastos conosco aqui mais uma vez, o Alês também. Coisa boa, viu, gente? Paulinho, canção preciosa. Essa canção fala a respeito dos modernos fariseus, é isso? Grande Flávio Expressola. Queremos mandar aqui um abraço, presbítero Flávio Expressola, lá da primeira igreja. Sua música aqui, vou mandar esse link aqui depois para ele. Inclusive, se você puder, compartilhe já, mais uma vez, essa live aqui com outras pessoas, marque o nome das pessoas, compartilhe nos grupos que você faz parte, pegue o link aí, mande pelo WhatsApp para a turma também, porque ela fica gravada, depois ela pode ser acessada, e se não for acessada no Facebook, você pode acessar no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Itajubá, ative o sininho. Eu estou falando para o Paulinho aqui que a gente teve que virar youtuber, aleluia. Coisa boa. Vamos ouvir essa canção, queridos? Saem de casa para cumprir seu ritual, vão para os templos como uma obrigação moral, buscam prazeres nos erros de cada esquecendo-se dos próprios erros. Cegos, tirem primeiro a trave dos seus olhos antes de procurar um cisco no olho de seu irmão. Fazem boas obras para receber dos homens glória, assim mesmo se exaltam, se esquecendo que são homens, sepulcros caiados, sempre bonitos por fora, mas por dentro há um caráter em decomposição. Falam, mas não fazem o que falam. Hipócritas trazem sobre si condenação. Com suas palavras dizem os deveres dos cristãos, mas com seus atos destroem toda a palavra. Atam fardos pesados para pôr sobre os homens, mas nem mesmo eles querem carregá-los. Cegos, de que valem as boas obras? Hipócritas, se não fazem com seu coração. Cegos,
assim o exterior também virá a ser limpo. Tô até sem jeito. Grande Flávio Expressola, né? Flavão, Músico, presbítero. que Deus continue te abençoar e te inspirar, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Essa música está disponível em todas as plataformas digitais. Você pode procurar no Spotify, no Deezer, está no YouTube, tem CDs do nosso querido irmão, todos à disposição de vocês. E que letra, hein? E daqui, né? Artista nosso aqui Artista da cidade. nosso aqui da cidade, homem de Deus, bênção. É uma letra que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E relacionado a isso, se você fechou sua Bíblia, deixa aberta, voltaremos no texto aqui ainda. Paulinho vai voltar ainda agora ao final aqui da live, mas por que a gente está mencionando a importância disso? Uma letra pesada que foi cantada aqui, modernos fariseus. Achei muito forte a parte que fala: com suas palavras dizem os deveres dos cristãos, mas com seus atos destroem toda a palavra. Há fardos pesados para pôr sobre os homens, mas nem mesmo eles querem carregá-los. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, e tem tudo a ver com aquele jovem que estava com Jesus, diante de Jesus. Se nesse mundo as pessoas acreditam que pela religiosidade, o obedecer pode fazer Deus nos amar, nós entendemos que o Evangelho diz o contrário. Deus nos ama antes de obedecermos. Se nesse mundo a religiosidade tem ensinado que existem dois tipos de pessoas, as boas e as más, o Evangelho nos ensina que só existem os maus. Contudo, Deus não veio chamar pessoas que são perfeitas, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Se existe uma outra coisa que esse mundo ensina, é que uma vida religiosa sem Deus vai fazer as pessoas crerem, é que a gente passa a acreditar que o meu berço é mais importante que o meu presente. Vou chamar o pastor David para voltar aqui conosco. O pastor, tem como colocar um pouquinho para lá o pedestal, fazendo favor? A gente passa a acreditar que o nosso berço é mais importante do que o nosso presente. O que significa isso? Aquela ideia: você nasceu numa família cristã? Você foi a uma escola bíblica? Você participou das escolas dominicais? Você foi? Você participou de acampamentos? Você foi? Eu fui. A gente tem aqui diversas histórias. Paulinho, você participava da igreja presbiteriana do bairro Varginha, né? Isso. E com toda certeza, quem cresceu na igreja vai se lembrar de concursos bíblicos, de uma esgrima bíblica, um negócio que você tem que abrir primeiro nos textos bíblicos, é muito legal. E se você falasse um texto decorado, você ganhava uma Bíblia, eu ganhava um prêmio. Você frequenta todas as reuniões semanais da igreja, e tudo isso é legal. De certa maneira, serve até como um certo pedigree para alguns cristãos. Seus pais são quem? Quem são seus pais? Legal. A pessoa conhece todos os hinos do inário, cantou, sou uma florzinha de Jesus, sou um soldadinho de Jesus na infância. E é legal, nascer numa família cristã é uma bênção. Eu posso dizer isso de boca cheia. Pais cristãos, avós cristãos. Só não é um problema se você ama Cristo, porque se você não ama Cristo, isso não tem importância nenhuma. Na realidade, ter pais cristãos, ter família que frequenta a igreja, sem você ser cristão e acostumado a tudo isso, na realidade, em vez de ser uma bênção, vai ser, quem sabe, um atalho para o inferno. Entenda bem o que eu quero dizer, porque a pessoa pode se acostumar com o ambiente e achar que o ambiente salva. Nenhum ambiente salva. Não, uma pessoa pode nos salvar, e é Jesus Cristo. Se tem uma coisa boa nessa pandemia que aconteceu, é que a gente mais uma vez foi chamado a lembrar: 4 paredes não fazem uma igreja. 4 paredes, um culto, uma liturgia não fazem um cristão. Alimentam, aquecem os nossos corações. E como cristãos, nós precisamos dessa comunhão uns com os outros. Nós precisamos frequentar a igreja. Contudo, não é a igreja que faz o cristão. Os ritos são importantes.
Até mesmo os próprios sacramentos são importantes, mas não são mais importantes que a pessoa de Jesus. Sem Jesus, os ritos, os próprios sacramentos não têm significado, não têm sentido algum. Se a religiosidade diz que nascer numa família cristã pode ser importante, o Evangelho vai dizer outra coisa. Importa nascer de novo. Não importa onde você nasceu, só importa se você nasceu de novo. Está dando para entender? Você precisa nascer de novo. Aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Lembra disso, pastor David? Sim. Detalhe, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E se você quer, assim como esse jovem, de todo o coração, se você quer fazer essa pergunta para Cristo, que farei para herdar a vida eterna? Você precisa ser filho de Deus. Deus precisa ser o seu pai. A igreja precisa ser a sua família. Homens e mulheres que amam a Deus precisam ser seus irmãos, suas irmãs em Cristo. Se você quer dar a vida eterna, você precisa nascer de novo. A questão é, você nasceu de novo? Você teve um encontro verdadeiro com Cristo? Você mudou completamente de vida? E essa mudança fez com que você entendesse que seria melhor cortar um braço do que ficar ali para morrer? Você renunciou às coisas desse mundo por amor a Deus? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Se esse mundo, se a religiosidade fala que simplesmente por pertencer a uma família tradicional, simplesmente por pertencer a uma família de crente, de berço, pedigree espiritual, isso te faz uma pessoa melhor, o Evangelho vai nos ensinar que somente se nascermos de novo, temos alguma esperança ou expectativa de vivermos eternamente ao lado de Deus. É isso, pastor? Exatamente. Texto bíblico que fala sobre isso, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não é esse texto de Lucas não, esse texto aqui é de Efésios, Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí, ó, quem foi que colocou Lucas 5,32 ali? Aqui esse é o versículo do texto passado. Fui eu. Eu fui copiar e colar, deu nisso aqui, irmãos. Mas a referência certa aqui, Efésios, 2º capítulo, versículos 8 e 9. Ao vivaço aqui. Está dando para entender? A questão é, você nasceu de novo? O fato de vir de uma família cristã, para os religiosos é muito importante, mas para Deus não é. Importa se você nasceu de novo. A história do Aaron Ralston é mencionada nesse livro aqui, que eu já citei algumas vezes para os irmãos. Eu sou mesmo um cristão? Esse livro foi tema de uma conferência de jovens da editora da Fiel, há alguns anos, e o preletor foi Mike McKinley, e ele fez uma série de mensagens baseadas nisso. Eu sou mesmo cristão? E alguns dos temas que ele aborda nesse livro aqui são interessantíssimos. Deixo como uma sugestão para que você possa adquirir. Você não é cristão simplesmente porque se diz cristão. Você não é cristão se não nasceu de novo. Você não é cristão simplesmente por gostar de Jesus. Você não é cristão se curte o pecado. Você não é cristão se não perseverar até o fim. Você não é cristão se não ama outras pessoas. Você não é cristão se ama mais as suas coisas do que a Deus. E é nesse capítulo que ele fala sobre o Aaron. Será que eu tenho realmente como saber se sou um cristão? Vale a pena você ler. Editora Fiel, editora 9 Marcas, publicado pela editora Fiel nesse caso aqui. Mike McKinley, Eu Sou Mesmo Cristão? Compensa dar uma olhada nesse livro. Pastor David, como é que estão os comentários aí dos irmãos? Nossa irmã Cleide diz aqui: vejo também muitos fariseus e saduceus tentando ser batizados para entrar no reino sem arrependimento, mas eles eram religiosos. E como Jesus disse a Nicodemos, se você não nascer de novo, de modo algum entrará no reino. E Jesus fez tudo na cruz. A Nara escreveu: filho de crente não é crentinho. Verdade. Alguns são, você pode tirar o N da palavra, alguns são cretinos mesmo. E dão problema na igreja, você não sabe o tanto, não é verdade? Aqui sem legenda, sem censura. Não é uma coisa tão simples. Não é só nascer, não é por osmose que a gente é salvo, não. A gente é salvo pela graça.
E essa graça tem que ser evidenciada na vida. Uma outra coisa que a religiosidade prega, esse perigo que a vida religiosa sem Deus pode trazer, é que eu passo a acreditar que tudo se trata do que eu faço ou não faço. É muito parecido com aquela ideia de pessoas boas e más. Mas a gente pode ampliar um pouco isso aí. Faça isso, faça aquilo outro, faça também aquilo lá. Não faça isso não, isso não pode fazer. Assim você não é salvo. E pior, tem gente que coloca até regra que não tem na Bíblia. Essa é a parte mais complicada de todas. Alguns até falam assim, mas isso não está na Bíblia, será que a gente não precisava olhar para a Bíblia? Eu ouvi o disparate desse aqui. Não, a gente não precisa nem olhar. Eu ouvi isso. Os fariseus colocaram 39 regras adicionais somente na regra de guardar o sábado no Antigo Testamento. Pelo menos 39 regras referente a uma regra que Deus colocou. E aí Jesus, no Evangelho de Mateus 24, faz um sermão contra a hipocrisia e a religiosidade falsa desses homens, dizendo que eles colocam peso, fardo nas costas de outros, mas eles mesmos não carregam nada. Olha, eu não duvido, os fariseus eram pessoas que amavam a lei. Irmãos, eu amo a Bíblia, eu sem a Bíblia eu não vivo. A Bíblia, como professamos a fé, nosso manual de vida, de regra, de fé, de prática, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela mostra para a gente o caminho pelo qual a gente deve viver. Ela não fala sobre todos os assuntos, mas ela fala sobre absolutamente todos os princípios. Mas não é porque eu amo tanto a Bíblia, que eu gosto tanto, que eu tenho que continuar escrevendo a Bíblia. Não, o que eu digo, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho que ficar colocando regra que a Bíblia não colocou. Isso é perigosíssimo. Até alguns anos, conversava-se muito, não pode bater palma na igreja, não pode ter violão na igreja. Quando estava no terceiro ano do seminário, na realidade do segundo para o terceiro, eu lembro que eu comecei a pesquisar muita coisa a respeito de música na igreja. Eu estava pensando em fazer monografia nesse sentido. E tem algumas coisas que são absurdas. Eram proibidos alguns acordes simplesmente pelo formato da posição dos dedos. Tinha um acorde que geralmente os músicos faziam, que usava esses dois dedos assim, ó. Eu achei isso interessantíssimo. E disse que os cristãos não podiam fazer esse acorde dessa maneira, porque era uma menção aos chifres de Satanás. É um absurdo, tamanho. Parte interessante também é que grande parte dos hinos que nós temos nos nossos hinários são melodias que eram utilizadas em casas não tão cheias de moral na época em que foram escritos. Detalhe importante é que Deus, Ele se importa sim com o nosso coração. Se trata do que a gente faz ou não faz, muito antes disso, o Evangelho vai nos ensinar que se trata do que Jesus fez. E Jesus, Ele está supracultura. Jesus está acima de tudo que existe. Está acima de todos nós, está acima de todas as nações da terra. Ele é Senhor. A própria Bíblia nos assegura que de todas as tribos, línguas, povos e raças virão adorar ao Senhor. Todos se dobrarão diante do Cordeiro de Deus, todos. E a parte linda disso é que Deus pode ser exaltado com piano de cauda, mas pode ser exaltado com pandeiro também. A beleza do Evangelho. Quando a gente fala sobre... ele escondia uma televisão no quarto dele, dentro do guarda-roupa, por sinal. Uma televisão de tubo, grande, por sinal. Não são poucos os casos que acontecem por aí. É muito fácil virar para os outros e falar, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Não é? Uma coisa que é interessante, pastor, é que a religiosidade, geralmente, ela vai ser pautada naquilo que nós não podemos fazer. Sendo que a religiosidade que Deus traz para nós, ela, claramente, ela vai trazer para nós algumas ordens negativas de Deus para nós, para algumas coisas. Mas é interessante notar que a Bíblia está muito mais cheia de ordens positivas a partir do momento que Cristo vive na nossa vida, do que necessariamente das negativas. Sim.
E se a gente pautar a nossa vida nessa só não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, a gente definha, porque nós fomos chamados para as boas obras. Então, nós temos tantas coisas que Deus nos chama a fazer a partir do momento que Deus entrou no nosso coração. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, se fazer discípulos, tantas coisas que são positivas e que nós precisamos incentivar as pessoas a fazer, não apenas o não fazer, o não fazer, o não fazer. Espetacular. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, a palavra nos diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando a gente lê esse texto, a gente vê que a obra de Cristo, de fato, tinha terminado. A redenção, o Evangelho, vai nos ensinar: não é o que você faz, não é o que você não faz, é o que Jesus já fez. Parte importante nisso também, pastor David, você pegou e falou aqui sobre a questão, saiu um áudio aqui, ó, deu um probleminha aqui na internet. Se falhar alguma coisa, por favor, nos avisem. Por enquanto está rodando aqui. Se der um probleminha, vocês nos avisem. Eu tenho visto pessoas cantando, pessoas pregando, pessoas visitando, pessoas pregando, eu digo assim, falando a respeito de conceitos bons, falando a respeito de princípios. Pessoas indo, inclusive, para as ruas, indo para escolas, fazendo boas ações, mas dizendo que estão vivendo o Evangelho. Só que em nenhum momento inserem a palavra Jesus, inserem a pessoa de Cristo nisso tudo que estão fazendo. Isso não é Evangelho. Se trata de fazer, se trata de ajudar o órfão, se trata de auxiliar a viúva, mas se não tiver Cristo, tudo isso vai ser ação social, mas não vai ser pregação do Evangelho. Salvação vai muito além de nos livrar do inferno. Salvação é nos fazer parecidos com Cristo. E se somos parecidos com Cristo, Ele tem que fazer parte do nosso vocabulário, Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, Ele tem que ser motivo da nossa conversa. A gente pode rir, você pode contar causo, você pode dar risada de alguém, você pode falar de futebol, você pode falar sobre política, você precisa fazer isso. Tem horas que eu converso com as pessoas mais chegadas, eu falo assim: eu estou precisando hoje dar uma despastorizada, entendeu? Por favor, não se escandalize, não se escandalize. Eu preciso, eu ficar 24 horas só falando de igreja, de igreja, de igreja. Tem horas que eu chego na casa dos meus pais e falo assim: ó, por favor, não vamos falar de igreja hoje não, vamos falar da vida, da família, vamos falar de comida, vamos falar de qualquer outra coisa, porque senão é só problema. Meu irmão, vocês não têm obrigação nenhuma de saber disso. Abrindo aqui o coração para vocês, um momento abrindo o coração aqui, mas fala sério, se bobear, tem dias que a gente está aqui na igreja, a gente escuta coisas que são excelentes, coisas que são muito boas, a gente já conheceu, com toda certeza eu posso dizer, eu vi o melhor que existe de Deus na vida das pessoas, eu já pude ver nessa vida de igreja, mas eu também já vi o pior das pessoas. E tem horas que uma pessoa chega e conta o seu problema, tem outra que chega e conta o seu problema, tem outra que chega e conta o seu problema, tem outra que chega aqui. A gente acaba se tornando um depósito muitas vezes. Se a gente não pegar e conversar sobre outras coisas também, a gente explode. Não tem um disjuntor aqui não. Tem um cara que estava falando hoje numa live, o pastor Jeremias, pastorzão, e ele estava falando, as pessoas não aceitam a ideia da gente ter que fazer uma caminhada, da gente ter que produzir ocitocina, produzir o hormônio do amor, da alegria. Isso é através de uma atividade física, isso é através do namoro com a sua esposa aí, ô bonitão. Isso é através de uma comida gostosa, apetitosa que você pode comer. Tudo isso gera alegria, gera coisa boa e gera cura. Agora, você pode experimentar um monte de coisa, se não tiver Cristo, faltou o principal. Está dando para entender? Não se trata do que eu faço ou não faço, se trata do que Jesus fez. E se Ele fez algo que... E aí é legal, porque Ele pode estar presente na hora que a gente está em casa falando sobre outras coisas. Ele está aqui presente, e não porque a gente está dentro de uma igreja, Ele está presente porque Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, as conversas que a gente vai ter diante dos outros, as conversas que a gente vai ter na internet, todas vão ser um reflexo de quem Ele é para nós. Está dando para entender? A nossa postura diante das coisas do mundo vai ser diretamente proporcional a quem Cristo é em nossas vidas. E eu espero que você guarde isso no seu coração. Não se trata do que a gente faz ou não faz, mas o fazer ou não fazer, nesse caso, acaba sendo influenciado por aquilo que Cristo já fez. Está dando para entender?
Ou está confuso? Vocês têm que falar aí também, gente. Eu não estou escutando nada aqui, não escuto nem as pessoas falando amém na igreja aqui. Vocês estão vivos, irmãos? Ai, ai. Por último aqui, irmãos, eu queria mencionar, não menos importante, quer falar ainda algo sobre isso, pastor? Não, tá tudo certo. Por favor, você falar aqui, você me corrige aqui, rapaz, por favor. Parece. Um último ponto, poderíamos falar em inúmeros outros, mas dentre esses perigos de uma vida religiosa sem Deus, esse último nós gostaríamos de enfatizar também. A pessoa que vive nessa realidade, ela nunca vai experimentar a verdadeira alegria ou felicidade. A pessoa que vive pautada nessa ideia de uma vida que com os próprios méritos vai alcançar a salvação, ela nunca vai encontrar a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira, a humildade plena. Por quê? A pessoa vai fazer aquele monte de regras que nem na Bíblia tem. Talvez ela consiga até cumprir todas as regras. E se você cumpre todas elas, necessariamente, você está aprovado pelo seu próprio crivo de aprovação. E, irmãos, a palavra que vou dizer aqui, ela não é branda nesse caso. A pessoa que vive a partir de seus próprios princípios, e esses princípios são alheios à palavra de Deus, essa pessoa se torna uma arrogante, um canalha arrogante. Entenda o que eu quero dizer? Porque ele vai acreditar que o outro não é capaz de fazer o que ele fez. Se o outro não faz, então o outro é horrível, o outro não presta, o outro não merece o céu, o outro não é crente coisa nenhuma. Se o outro não é igual a ele, o outro tem que explodir, Deus tem que pesar a mão, tem que cair fogo do céu sobre a vida da pessoa. E peraí, um santarrão desse aí, ele vai sozinho para o céu, porque ninguém merece o céu, porque ninguém cumpre o que ele fala. Ele pode até conseguir cumprir, e se ele não consegue cumprir, ele jamais vai encontrar alegria aqui. Não que a gente encontre alegria aqui na terra, mas é o tal do já e ainda não. Nós já somos salvos, ainda não estamos no céu, mas já podemos gozar da alegria da salvação, já podemos experimentar esse amor maravilhoso de Deus, já podemos nos deleitar com gratidão em tudo que Ele faz por nós. Uma pessoa que não consegue cumprir rigorosamente todas essas regras, toda essa linha de raciocínio, uma pessoa assim vai ser infeliz. Ela todos os dias vai se mutilar emocionalmente, espiritualmente. Ela vai se castigar. Ela vai achar que não é digna de falar alguma coisa. Ela vai achar, nós não somos. O fato é isso, nós não somos. Mas pelo menos nós somos conscientes que não somos. Nós não achamos que vamos conseguir ser, porque jamais seremos perfeitos como Deus. Vamos falar sério, se a pessoa for honesta, ela mesma não consegue jogar pelas próprias regras. E aí que está, uma pessoa dessa, você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Eu não consigo ser bom o suficiente, eu me esforço, eu não consigo, eu não sou perfeito, talvez eu não seja eleito, talvez eu nem salvo seja, eu acho que Deus não me ama, para mim não existe esperança, eu tento a religião, mas simplesmente eu não consigo. Tem muita gente assim, talvez você seja assim. Mais uma vez a gente quer enfatizar, não se trata de quem é você, se trata de quem é Cristo e de quem Ele pode te tornar. Essa é a parte mais linda do Evangelho. Pode ser o outro lado, eu não bebo, não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa de Deus. Não, você é uma pessoa cheia de orgulho, isso sim. Não é porque você não faz um monte de coisas que você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa cheia de orgulho, por bater no peito e falar, não, tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. Não cheiro, não mato, não trafico, não faço nada disso. Tudo legal, mas não é por causa disso que você vai para o céu. E se você chegar diante de Deus lá no céu querendo entrar, você vai tomar um chute, vai para o inferno, porque não se trata do que você não faz ou faz, se trata do que Cristo fez. Tomar um chute, perdão a expressão, mas se você quer algo mais bonito, apartai-vos de mim para o fogo eterno. As ovelhas, os bodes, o joio e o trigo. Você pode usar qualquer uma das analogias que Jesus usou. Está dando para entender? Essa valorização da autoestima, importa o que você sente, importa
o fazer, o querer é com você. Você pode, se você quer, você pode. Cuidado com isso, porque isso não é o Evangelho, não. Isso não é o Evangelho. O fato é que a gente precisa reconhecer que nós somos falhos. A religiosidade só vai levar ao orgulho ou à insatisfação. O Evangelho pode nos levar à humildade e à gratidão. Não é aquela coisa de autocomiseração, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo. Não, é uma plena consciência de que você é um pobre pecador, mas que foi lavado e regenerado pelo Cordeiro. Alguém que depende de Deus. Segunda-feira foi comemorado na nossa nação o dia da independência. E mais uma vez frisamos, na vida com Deus, independência é morte. Na vida com Deus é dependência dele, o tempo todo. Não tem negociação. Está dando para entender? Pastor David, perdão, tio, parei aqui. Tudo isso que a gente está falando nesse quinto ponto me lembra a parábola do pai pródigo, não do filho pródigo, né? Porque o personagem central da parábola é o pai. E o filho pródigo, talvez ele se assemelha com essa intenção que há na nossa geração, de que eu mereço ser feliz, eu preciso pegar o que é meu e ir embora e gastar do jeito que eu quero, não importa os meus princípios, não importa o meu pai. E aí Jesus conta essas três histórias lá em Lucas 15 para ilustrar justamente a vida daqueles que se rendem a Deus e daqueles que se rendem à sua própria vida religiosa. Jesus chama os fariseus e os pecadores e conta essas histórias, e é impressionante nós vermos a festa, a alegria que há quando aquele filho que havia se arrependido, reconhecido a sua falha e sabido que ele não era merecedor de mais nada, ele queria trabalhar para o pai, ele não queria nem mais ser filho, e o pai o recebe de braços abertos e prepara uma festa gigantesca para que esse filho que foi morto e foi trago à vida de volta. E ao mesmo tempo a mesma cena mostra para a gente o coração daqueles religiosos sem Deus, retratado no filho mais velho. Esse teu filho, não é nem meu irmão, esse teu filho. Mostra que se a gente não tomar cuidado, esse vai ser o nosso discurso. É a parte linda disso, que o pai insiste, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Irmãos, nós temos que agradecer ao Senhor mesmo. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós não nos salvamos, nós não somos heróis das nossas próprias vidas. Existe alguém que nos fez, que nos amou, que por nós deu a vida, que por nós ainda vive e tem uma coroa para nos dar. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor, é por Ele que a gente vai viver. E se de alguma maneira a gente pode apresentar alguma coisa boa a esse mundo, é por causa daquilo que Ele fez por nós. Por isso, se você tiver algo de talento, se você tiver algo de bom, reconheça a graça de Deus sobre a sua vida. Jesus é o herói que nos salvou, se a gente for usar essa analogia, né? Reconheça, Deus me ama, eu sou tão abençoado, eu tenho muito mais do que eu preciso, eu tenho muito mais do que eu mereceria, eu tenho Deus. Não se esqueça disso não. Vamos ouvir mais uma canção, pastor David? Paulinho, cadê você, Paulinho? Vem aqui, meu querido. Vamos ouvir essa canção, já caminhando para o nosso encerramento. Essa canção fala sobre Deus ser a nossa esperança, minha esperança. Tá boa a altura aí para você, Paulinho? Tá ótimo. Olha, eu tô com medo da transmissão ter parado, hein, irmãos? Vocês não estão comentando mais nada. Faça um joinha aí, por favor. Eu tive problema aqui no meu computador. Se alguém fizer um joinha, vou ficar mais tranquilo. Paulinho, canta aí pra gente, Minha Esperança. Essa canção foi gravada por uma igreja batista lá de São José dos Campos, né? Isso aí. Vamos ouvir, queridos. Minha
esperança está no Senhor, que renova as minhas forças e como águia me faz voar. Quando passo pela água, ali tu estás. Quando passo pelo fogo, ali tu estás. Quando sinto insegurança e medo de cair, o Senhor faz os meus pés como os da corça. Eu creio em teus milagres, no poder da oração. Jesus, eu sei que em tua presença sou mais que vencedor. Quando passo pela água, ali tu estás. Quando passo pelo fogo, ali tu estás. Quando sinto insegurança e medo de cair, o Senhor faz os meus pés como os da corça. Eu creio em teus milagres, no poder da oração. Jesus, eu sei que em tua presença sou mais que vencedor. Eu creio em teus milagres, no poder da oração. Jesus, eu sei que em tua presença sou mais que vencedor. A palavra nos ensina: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cremos nisso, queridos? Eu espero que sim, de todo o coração. Nosso desejo é que Jesus continue a te abençoar, continue a ser o refúgio do seu coração. Nós queremos mandar um abraço a todos que participaram aqui conosco. Mais uma vez peço perdão se não pudemos ler seu recado, que carinhosamente foi deixado. Paulinho, queremos te agradecer também. Muito obrigado, Juninho. Um momento muito especial para mim. E como você mencionou no começo, a questão da ciranda, né? Eu estava conversando com a minha irmã agora, dia de celebração, em dose dupla. Pela ciranda e aqui por esse momento tão especial. Eu vou ficar devendo de passar o link aqui do projeto de vocês. Tem algum endereço? Já tá no Instagram, tá no Facebook, já tá rodando aí. Procure o Paulinho. O seu nome no Instagram tá com Paulinho _M Fernandes. Maravilha, segue lá, ó. Você não vai arrepender não. Tio Paulinho, para a criançada, né? Paulinho, além de tudo, dá aula lá no Ângulo, no Colégio das Irmãs também. Isso aí. Plataformas e mais plataformas. Que Deus continue te abençoar. Obrigado, e muito, Júnior. viu? Muito obrigado. Vamos ficar com a gente aqui? Pastor David, chega aqui, meu irmão. Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus. Santíssimo Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Queremos engrandecer seu santo nome.
Peço para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que participou conosco dessa noite. Peço para que o Senhor guarde nossas vidas. Peço para que o Senhor fale aos nossos corações todos os dias. Obrigado pela vida do Paulinho. Seja com ele, abençoando-o, livrando de todo mal, fazendo com que seu coração, ó Deus, cada vez mais seja marcado pela presença de Jesus. Te louvo pela vida do pastor David. Peço para que o Senhor seja com ele, abençoando os seus passos, seu ministério, seu matrimônio. Guarde seu coração, guarde, ó Deus, seus sonhos, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, encerramos esse tempo aqui online, mesmo separados, estamos juntos, unidos pelo Senhor. E que coisa boa ela é em sua palavra: nada poderá nos separar do amor do nosso Deus. Louvado seja o seu nome, Pai. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele tenha misericórdia da sua vida, que sobre ti Ele levante seu rosto, que Ele faça com que as misericórdias dEle sejam derramadas todos os dias sobre sua vida, que Ele te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, queridos. Deus abençoe em nome